Nós temos uma história que vem vindo, mas ela chega no indivíduo, chega até você. E a pergunta desta manhã é: quem é você? Isso. E aqui nesse texto que nós lemos é sobre isso que Jesus está falando. Jesus, ele inicia com esta pergunta, né? Quem os outros dizem que eu sou? E aqui nós vamos encontrar 3 visões. A visão dos outros, a minha própria visão e a visão de Deus. A visão dos outros, ela é imperfeita e deturpada, pois ela está baseada no exterior. E nós sabemos que se juntar 2 pessoas para contar um mesmo acontecimento, cada um vai contar de uma forma, porque são óticas diferentes, baseados naquilo que a pessoa é, no que ela consegue enxergar, nos seus valores. Então a visão do outro, ela é imperfeita. E é por isso que tem muita gente doente, porque ele fica atrás do que o outro acha a seu respeito. E talvez a definição que o outro teve e começou a dizer a seu respeito é algo que não foi gerado em Deus, e aí encontramos problemas. E muita gente está perdida hoje porque ela se baseia a sua identidade no que os outros dizem. A segunda visão é a sua própria visão. Jesus perguntou: e você mesmo? Como é que você se define? Como é que você se vê? A partir do seu próprio olhar, da sua própria percepção. Qual é a própria visão que você tem de si mesmo? Mas a sua própria visão, ela é imprecisa por falta de conhecimento. Nós não temos conhecimento suficiente para olhar para nós mesmos e poder nos definir, porque à medida que nós vamos nos encontrando, nós vamos fazendo isso através do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento do meio, e então nós não temos condição de definir a nossa própria identidade, porque quando nós avaliamos a nossa própria identidade, nós fazemos isso a partir do nosso coração. Você vai construir a sua identidade a partir do seu próprio coração, esse terreno tão instável, né? Algumas traduções diz que é terrivelmente corrupto o coração, ou seja, ele pode ser comprado, porque corrupto é assim, né? Vão lá e compram. Então o nosso coração pode ser comprado pelaquilo que é oferecido para ele, e ele é instável, ele muda de direção, por isso que a gente oscila tanto. Algumas pessoas que olham para si mesmas, elas encontram no seu coração algo que diz assim: olha, você é melhor do que o outro. E a partir desse sentimento que é mentiroso, nós começamos a nos tornar arrogantes. Aquela pessoa que machuca o próximo, que se impõe, que usa as pessoas em benefício de si mesmo, porque ele se achou que ele está acima dos outros e que ele pode usar os outros para conquistar o que quer. Alguém que se volta para si mesmo e se torna... Mas tem aqueles também que se vê abaixo dos outros e se torna alguém que não tem força, não consegue se impor, não consegue sonhar, porque ele se vê tão pequeno que ele acha que todo mundo está acima dele. A pessoa que não se valoriza, que às vezes é consumido por um sentimento de inferioridade, pela depressão, porque ele não consegue ver valor próprio. Mas talvez você diga assim: peraí, pastor, mas Pedro respondeu certo. Pedro, ele falou corretamente sobre Jesus, ele disse que ele era o Cristo. Então há uma visão aqui própria, né, que parece estar certo. E aí isso nos leva para a terceira visão, que é a visão de Deus. Verso 17 diz assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue. Jesus estava dizendo: olha, esta definição que você teve não foi de você mesmo, não foi do seu coração, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. E aí Jesus vai falar sobre a única visão que é correta e perfeita. Ele diz assim: mas foi revelado por meu Pai que estás nos céus. E a terceira visão é a visão de Deus.
A visão de Deus, diferente de todas as outras, a visão de Deus ela é perfeita, pois é a visão do Criador. A visão de Deus, ela se discerne em meio a tudo isso, porque é a visão real. Deus, ele vê numa dimensão que nenhum outro vê. Estamos diante de 3 visões: a visão dos outros, a sua própria visão e a visão de Deus. Você escolhe qual destas visões você quer que te defina. Toda vez que você olhar para as Escrituras, buscando nela a visão do Criador, o que Deus diz a meu respeito, esse que não aceita outra opinião, como é que Deus me vê? Você já buscou essas respostas na Bíblia? Deus, quem você é quando você anula o que os outros falam, quando você anula aquilo que você mesmo define, quem você é aos olhos de Deus? Lá em Mateus 5,13 você vai ver Deus dizendo que você é sal da terra. Em Mateus 5,14 ele vai dizer que você é luz do mundo. Lá em João, você vai ver ele dizendo que você é filho de Deus, filho dele. Você vai encontrar Deus dizendo que você é amigo de Cristo, que você é sacerdote de Deus, e que você é parte da videira verdadeira, que você foi chamado para produzir fruto, que você é um servo da justiça, que você é servo de Deus, que você é justo e santo, que você é cidadão dos céus, que você é santuário de Deus, morada do Altíssimo, que você é um ministro da reconciliação, que você é filho da luz e não filho das trevas, que você é uma criatura em Cristo Jesus, que você é a imagem de Deus, que você é co-herdeiro com Cristo da herança eterna, que você é templo do Espírito Santo, que você é nascido de Deus e está livre para sempre da condenação. Tudo aquilo que ainda é imperfeito vai ser revestido de Deus e nos tornaremos perfeitos, pois seremos como Ele, seus filhos para sempre. Voltaremos ao projeto original, porque diz a palavra: fez o homem à sua imagem e semelhança. Amém?